Bom, pessoal, dando continuidade aqui, né? Quero dizer para vocês que não estou aparecendo na telinha por conta de um probleminha que deu aqui na minha câmera do notebook. Mas vamos lá. Divisão do trabalho. O trabalho está organizado em dois capítulos, né? O primeiro aborda o crescimento dos grupos de cangaceiros entre o final do século XIX e início do século XX e analisa suas principais características com o objetivo de compreender como Lampião e Maria Bonita se inseriram no banditismo e se tornaram ícones do cangaço, né? No primeiro capítulo eu faço uma contextualização de o que é cangaço, como era a vida no sertão nordestino, quais motivos fizeram com que essas pessoas entrassem no cangaço. O sertão nordestino, nessa época, a gente sabe que é um sertão marcado aí por secas, vinha de três grandes secas, marcado por um forte coronelismo, pela polícia quase igual aos cangaceiros. Então a vida no sertão nordestino não era fácil. Então eu vou falar isso no primeiro capítulo, vou abordar também alguns outros grupos de cangaceiro que fizeram teve grande destaque, né? Anzi Lampião, que foi, por exemplo, o Jesus Brilhante, o Senhor Pereira. Então, o cangaço ganha notoriedade no final do século XIX e início do século XX com a figura de Virgulino Ferreira da Silva, né? O Lampião. Mas já existiam homens armados vagando pelo sertão nordestino, né? Bem antes de Lampião. Então, nesse primeiro capítulo, eu faço essa contextualização, trago também como Lampião, quais foram os motivos que fizeram com que Lampião e Maria Bonita se inserissem no cangaço. E o segundo capítulo, por sua vez, foca nas representações de Lampião e Maria Bonita, né? Explorando como foram construídas ao longo do tempo, através de textos veiculados pelos periódicos cariocas. No segundo capítulo faço a análise dos jornais, né? Como esses periódicos cariocas construíram a imagem do casal durante esse tempo, né? Qual era a visão dos jornais? Eu, juntamente com o meu orientador, a gente quis sair do Senado nordestino, né? E ver a visão de fora, de outros estados. E aí escolhemos o Rio de Janeiro por ser a capital do país na época, o centro político, cultural e econômico. Conclusões do primeiro capítulo, né? Lampião e Maria Bonita foram forjados no contexto sociohistórico do sertão brasileiro e se destacaram ao longo do tempo no cangaço devido às suas particularidades, né? Como eu já falei anteriormente aqui, contexto sociohistórico do sertão nordestino era um contexto marcado por a violência, por um forte coronelismo, a polícia, quase igual os cangaceiros, por secas, fome. Então a vida do sertanejo não era fácil. E aí muitas pessoas entraram no cangaço como uma forma de resistência. Lampião soube utilizar a imprensa a seu favor, criando uma imagem pública condizente com seus interesses. Mas a imprensa não se resumia ao que era dito por ele, né? Após sua morte, o cara do cangaceiro foi moldado para que as autoridades fossem vistas de forma positiva, como aquelas que teriam acabado a violência dos cangaceiros. E Maria Bonita, enquanto isso, foi uma mulher transgressora, mas teve sua imagem construída, sobretudo após sua morte, né? Conclusões do segundo capítulo. A construção da imagem de Lampião pela imprensa carioca não foi apenas um reflexo das ações do cangaceiro, né? Mas também um instrumento de elaboração de narrativas sobre o Nordeste, né? A imprensa do Rio de Janeiro não se limitou a noticiar os fatos relacionados a Lampião e ao cangaço. Ela também utilizou sua figura como um recurso simbólico para elaborar narrativas mais amplas sobre o Nordeste. Assim, a imagem do cangaceiro ultrapassava a dimensão individual e passava a refletir uma representação social e cultural da região nordestina,
marcada, né, pessoal, muitas vezes por estigmas e preconceito, né, estereótipos sobre a região que existe até os dias atuais. Nota-se o esforço de enquadrar Maria Bonita dentro de modelos de feminilidade tradicionais, mesmo quando a realidade de sua trajetória rompia com tais padrões, né? Observe, então, a gente observa uma tentativa clara da imprensa de enquadrá-la em padrões tradicionais, como o papel da esposa ou companheira da mulher, como o papel de esposa, companheira ou mulher submissa. Entretanto, sua trajetória no cangaço rompeu com esses limites, já que ela assumiu uma posição de protagonismo ao lado de Lampião, desafiando os papéis sociais esperados para as mulheres da época, né? Então, como eu já disse, Maria Bonita ela tem um papel transgressor, né? Ela rompe com padrões tradicionais da época. Diante da morte dos dois, os jornais contribuíram para naturalizar a violência estatal e para consolidar uma visão depreciativa da região nordestina e de seus habitantes, né? Os jornais, ao noticiar e comentar sobre o cangaço, acabaram contribuindo para a naturalização da violência praticada pelo Estado, né? Como se fosse algo legítimo e necessário. Ao mesmo tempo, ajudaram a consolidar uma visão depreciativa sobre o Nordeste e seus habitantes, reforçando estereótipos de atraso, violência e marginalidade sobre a região. Então, pessoal, os três jornais que eu analisei, tanto a Noite, como o Jornal do Brasil, como o Jornal o Globo, eles tinham um foco, né, de atacar o cangaço, né, de falar de mal sobre Lampião e Maria Bonita. Mas cada uma com um propósito, né, assim, de uma forma diferente. Como o próprio Roger Chartier diz, né, um objeto pode ser visto de formas diferentes por indivíduos distintos. E aí, os jornais, o jornal, um jornal dizia, atacava o Lampião, mas também atacava os coiteiros, né, como o jornal à noite, que disse que o cangaço tinha que acabar, mas os coiteiros também eram culpados, tinha que puni-los, né? Os coiteiros, que chamam da época, esse nome, era para aquelas pessoas que acobertavam os cangaceiros, né? Já outros, o jornal, por exemplo, à noite, atacava de forma direta, né? Que tinha que os cangaceiros tinham que ser a polícia tinha que acabar com esses bandos de cangaceiros, né? E já o jornal à noite atacava os cangaceiros, né? Lampião e Maria Bonita e os seus grupos, seu bando, mas ao mesmo tempo também fazia com que, deixa eu ver a palavra correta, utilizava da imagem, né? Do cangaceiro para benefício do seu próprio jornal, né? Uma hora estava criticando, outra hora estava com o Lampião, uma foto do Lampião com a imagem, né? Eu vi essa imagem com uma foto do Lampião com o jornal O Globo na mão, né? Então, aí eles querem repassar que até o jornal, né? O Globo chegou até a mão dos cangaceiros, né? Então, é assim, ambos os jornais que eu analisei, eles abordam um único ponto, que o cangaço era um mal que tinha que ser combatido, né? Mas cada um com seus interesses próprios. Bom, pessoal, aqui são minhas referências, caso vocês se interessar. Aqui estão os livros do meu referencial teórico, da minha metodologia. Tem outros também muito bons, viu? E muito obrigado.